Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É sempre muito prazer estar aqui hoje, mais uma vez, no canal da BBM TV e, em especial, a minha única conversa com vocês aí, nesse mês de setembro, esse mês tão abençoado em que nós temos campanhas, como o Setembro Amarelo, sobre preservação da vida, e também o Setembro Verde, que fala sobre incentivo à doação de órgãos, e também é um mês aí de comemoração de independência do nosso Brasil. Então, é muito bom estar aqui no canal mais uma vez, realizando esse trabalho, estudando para buscar trazer aqui mais uma conversa sobre a doutrina espírita. E hoje, a oportunidade que nós temos é falar sobre reencarnação. O nascer, gente, da água é a forma simbólica de dizer que a água representa o elemento material de onde o espírito renascerá, ou emergirá, Nascemos, renascemos. Não lembramos de nada, pelo menos não de forma consciente. Ainda bem, Então, nascemos, deixamos as pessoas queridas lá no mundo material com muita saudade. Morremos, deixamos famílias e amigos aqui no plano material, Então, temos aí a chegada no mundo espiritual, a deixada do plano material e vice-versa. A reencarnação e os benefícios decorrentes dela nos indicam também a manifestação da justiça e da misericórdia divinas, as quais não condenam o espírito infrator ao sofrimento eterno, das penas eternas, à eternidade no inferno. E vamos, então, bater um papo sobre isso tudo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. E agora, nós vamos aqui trazer para vocês a página inicial, que hoje, essa página inicial, o texto foi tirado do livro Caminho, Verdade e Vida. O título é Os Vivos do Além. É um texto ditado pelo Espírito de Emmanuel, ao médium Francisco Cândido Xavier. Nosso querido Chico Xavier, editora do livro, ela é a FEB. Então, aumentando aqui mais ainda para que vocês possam acompanhar, retirando aqui o símbolo, vamos lá. Então, vamos fazer a leitura do texto Os Vivos do Além. Inicialmente, aqui nós temos uma passagem do Evangelho de Lucas. E eis que, falando com ele, dois varões, que eram Moisés e Elias. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30. Então, várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os procedimentos de infortunados perseguidos. Mudando a página. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no labor. Não vemos qualquer demonstração diabólica e, sim, dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo, que falaram com Jesus sobre o monte, foram devidamente identificados. Não se registrou o fato
declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. O Espírito nós vamos fazer a nossa prece de início. Então vamos fechar os nossos olhos, limpar as nossas mentes, como todo início de conversa, né, de encontro, a doutrina espírita, e vamos pedir inicialmente para a proteção, o amparo, para que a conversa possa desenrolar com toda a paz, com toda a tranquilidade, que a espiritualidade amiga nos forneça mentalmente subsídios necessários, além de suporte material e energético, para que possamos compreender um pouco mais daquilo que vamos conversar hoje. Assim sendo, Pai querido, diante de todo o amparo da espiritualidade amiga, solicito a permissão para início da conversa da noite de hoje. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Bom, então, pessoal, vamos agora, né, conversar sobre a reencarnação, né, prelúdios do retorno à vida corporal. É o tema que o assunto temos como base a questão 330 até a 343 do Livro dos Espíritos e demais suportes que encontraremos aqui para exemplificar e para citar. Bom, então iniciando, nós já temos aqui uma conversa sobre essa lição, né, de Nicodemos, que Jesus conversa com Nicodemos sobre a concepção e o nascimento, né? E aqui aí eu coloco para você, Jesus fala para Nicodemos, um fariseu, que para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. Então vamos começar, né, essa conversa sobre reencarnação. E aí temos lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 1 a 12. Essa conversa aqui que eu disponibilizo para vocês em imagem, de Jesus com o doutor da lei, Nicodemos, sobre a reencarnação e sobre a ressurreição, minha gente. Esse encontro entre Jesus e Nicodemos, um doutor da lei, né, um fariseu, ocorreu à noite. Nicodemos se encontrava com preocupações, né, e longos raciocínios. E nesse contexto, Nicodemos procurou Jesus, que por sua vez estava acompanhado de 2 apóstolos. Após essa conversa, né, ela se a lição de Nicodemos, lá no livro Boa Nova. Então Nicodemos reconhecia Jesus como o mestre, né? Ele dizia saber que o Cristo vinha de Deus, e que possuía a luz da assistência divina, que era sábio e realizava prodígios e curas. Bom, Jesus expõe a Nicodemos que não bastava que ele fosse um doutor, né, que interpretava a lei. Antes de raciocinar sobre as disposições, dizia Jesus, Nicodemos deveria buscar o sentido nos textos. E é interessante a gente avançar um pouquinho no tempo e lembrar, né, que Paulo, o apóstolo Paulo, nos aconselha algo semelhante, quando nos adverte para que não façamos interpretações literais da Bíblia. De fato, Paulo, a Bíblia deve ser lida, como diz Paulo, também, com uma visão crítica e racional. Em 2 Coríntios 3:6, Paulo se expressa dessa forma, olha só. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, temos também Allan Kardec em consonância, né, com Jesus e com o apóstolo Paulo, que também nos dá instrução semelhante, recomendando-nos que a nossa fé seja raciocinada. Bom, e fechando esse parênteses,
sobre essa forma de interpretar, de ler, de estudar os textos bíblicos, e sobre a importância destacada por Jesus para não sermos, então, literais. Vemos que o mestre segue sua fala ao doutor da lei. Então, Cristo afirma a Nicodemos que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Olha aí, gente. Sem nascer de novo. E agora? Vamos refletir? Vamos ver mais um pouco? Quantas vezes nós nascemos de novo? Bom, vamos lá. Se levarmos em conta apenas a atual vida na carne, ou somente a vida na carne, e não a erraticidade, que é, né, esse período entre o desencarne e a nova encarnação, a nova vida física, então podemos dizer que nascemos cada vez que escapamos da morte física, por exemplo, quando escapamos de graves acidentes, como temos curas milagrosas de doenças graves, né, terminais, como acordamos após cirurgias complexas. Então, aquele que nasce, por exemplo, após um transplante de órgão, ele nasce de novo, né? Então, quem se livra de um câncer também nasce de novo. Podemos dizer que nascemos, então, todos os dias, quando nós acordamos do sono da noite, do descanso do corpo físico, né? Bom, mas ainda podemos dizer que nascemos de novo quando abrimos os olhos diante de várias situações, abrimos os olhos da mente. Quando ampliamos nossa sensibilidade, quando somos tocados. É o popular, agora caiu minha ficha. Então, aquele que vive uma vida vazia, apenas gozando das coisas, da matéria, né? Bebidas, sexo, drogas, cigarro, e por aí vai, goza da riqueza somente, aí de repente não enxerga essa vida fútil que vive, e começa a viver algo com mais qualidade, aproveitando melhor, né? Tudo isso que ele recebeu, não só para viver, né, nos prazeres da matéria. Bom, então aquele que vive uma vida de crimes, roubos, mortes, estupros, tráfico, mentiras, e de repente vê que no final das contas, isso aí é vazio, né? Só tem sofrimento. Então, aqueles que vivem brigando, outro exemplo, que não se entendem com seus familiares, com seus amigos e vice-versa, né? E de repente se veem sozinhos, velhos, abandonados, né? E aí despertam, quero mudar isso, nunca é tarde. Então, nascemos e renascemos, através de todos esses exemplos aqui que eu busquei, várias vezes numa mesma vida material. Sim, né? Essa é aquilo, né? São exemplificações da ressurreição. Porque a ressurreição ela é do espírito. Já a reencarnação, ela é do corpo. E Nicodemos, compreendendo essa conversa com Jesus, quis ir além e questionou Jesus. Nicodemos logo pensa em reencarnação material e interroga dessa forma: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Interrogou Jesus. Pode ele voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? E aí Jesus instigou ainda mais ele após essas interrogações e respondeu para Nicodemos o seguinte: reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus fez essas colocações porque Nicodemos era membro do Conselho Supremo daquilo que chamamos de Sinédrio, príncipes do templo, sacerdotes do templo de Jerusalém, eram 72 sacerdotes, e aquele maior dentre eles era o príncipe do templo de Jerusalém. Bom, e por isso, então, Nicodemos era entendedor das práticas ritualísticas dos judeus, né? E não teria cabimento essa pergunta.
Então Nicodemos entendeu muito bem que Jesus não estava se referindo ao batismo. E se Jesus estivesse mesmo se referindo ao batismo, Nicodemos não teria dúvida. Isso já ficou bem compreendido. Se ele desconhecia, é porque, na verdade, era sobre outra coisa, né, que Jesus estava falando. Pelos seus questionamentos ao Mestre Jesus, fica claro, gente, que era algo bem mais profundo que Jesus estava falando. E aqui buscando o auxílio, né, do livro Jesus diz a Nicodemos, de Paulo Neto, é exposto que a reencarnação é algo assim, já que a maioria das pessoas, por ignorar essas coisas, não sabem exatamente sobre como um homem velho pode voltar a nascer de novo. Bom, mas o diálogo segue, né, de Nicodemos com Jesus. E aí Nicodemos fica ainda mais incomodado e pergunta a Jesus, como pode ser isso? Como isso acontece, né? E Jesus, demonstrando, está surpreendido. Perguntou a Nicodemos, por quê? Ele era um mestre em Israel, um doutor da lei e ignorava essas coisas. És um sábio dentre os seus, Nicodemos, e desconheces destas coisas? Falou Jesus, né? E Jesus, então, né, demonstrou estar surpreendido, né? E Jesus, de acordo com, ainda com um livro, né, Boa Nova, né, o livro anterior a esse que eu citei, que é Jesus diz a Nicodemos, esse livro Boa Nova é psicografia de Chico Xavier e texto de Humberto de Campos, do Espírito. Diz o seguinte, se, falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las, com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas, quando eu disser sobre as coisas celestiais? E aí Jesus seguiu afirmando que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne, gente, é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Essa relação nada tem a ver com o batismo. Não existe nenhuma nação, né, gente? Então, essa lição deve ser compreendida à luz das passagens da Bíblia, em que Jesus diz que João Batista é Elias que voltou à terra. Aí temos lá em Mateus, né, 11, de 13 a 15, e em Mateus 17, né, de 10 a 13, e também em Marcos, né, 9, de 11 a 13. Então, a reencarnação, gente, é o mecanismo que permite ao espírito romper com o sofrimento eterno naquilo que chamam de inferno. Bom, as diversas existências sucessivas que permitem ao espírito, então, o quê? Se redimir de seus erros é buscar a paz, buscar a perfeição. A reencarnação, então, é o quê? É o mecanismo onde se estabelece a justiça divina. E o espírito de André Luiz nos diz que a reencarnação é o meio e a educação divina, né? É a finalidade, o objetivo. Então, a reencarnação é o meio e a educação divina é a finalidade, é o objetivo. A finalidade, então, da reencarnação, essa educação, é proporcionar ao espírito a evolução através das vidas na matéria. Através dessa evolução, o espírito aprende o amor e a sabedoria. A ideia da reencarnação, então, como vemos, né, não é recente, né, nem foi inventada pelo Espiritismo. Tá? Na Bíblia, gente, é o espírito que ressuscita, e não o corpo. Semeia-se corpo animal, ressuscita o corpo espiritual. Olha lá, né? Primeira carta aos Coríntios, em 15:44. E dando continuidade aí à nossa conversa de hoje, nós vamos agora conversar sobre esse espírito, sobre esse renascimento, né? Aí mantendo
dentro aí do assunto das questões 330 a 333, sobre a reencarnação, prelúdio, né? Então, a reencarnação, né, mais uma vez, é a volta da alma ou espírito à vida corporal, gente. Como podemos perceber. Assim, como está lá, né, no item 4, né, do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? O Espiritismo, ao revelar ao mundo ocidental, a reencarnação, prova que a verdade, gente, religiosa, não é, nem de longe, incompatível com a verdade científica, muito pelo contrário. A evolução do espírito caminha de mãos dadas com a evolução física, vida após vida, o ser, né, a alma vai adquirindo essa construção das duas asas, né, dos sentimentos e da sabedoria, conhecimento. Então, a reencarnação é uma crença de religiões e filosofias antigas, podendo ser encontrada na Grécia, no Egito, na Índia, embora, é claro, com características diferentes, enfim, trazidas pela doutrina espírita, né, bem mais à frente. Os esquimós, por exemplo, são reencarnacionistas. Para os chineses, a reencarnação aparece na obra de Lao Tse. Então, a reencarnação ela também está na Bíblia. Por exemplo, né, no livro de Gênesis, em 2:7. E Moisés, gente, fala que Deus, criando o corpo do homem, introjetou ou insuflou nele o sopro de vidas. Nós sabemos, né, que Moisés escreveu, né, ali o livro de Gênesis e outros ali, baseado inclusive naquilo que Jetro, o sogro dele, passou, né, para ele. Bom, então os judeus são o quê? Reencarnacionistas. Não é? E aí, na concepção deles, nós fomos criados através do Nishmat Shaim para múltiplas existências, né? Nishmat Shaim. Reencarnação, fica o Gilgul, Neshamot. E a doutrina espírita afasta a ideia, então, de que, gente, morreu uma única chance e vou ficar eternamente no céu ou queimando lá no fogo do inferno. E a doutrina espírita afasta essa ideia, né? E apresenta a reencarnação, ratificando aquilo que as civilizações antigas, né, e o próprio povo de Israel, né, nos traz. Bom, algo muito mais então, compatível, né, tanto com a justiça quanto com a misericórdia divina. A finalidade da reencarnação, como já dizemos, né, estou aqui ratificando, é o aprimoramento do espírito. A reencarnação, como castigo, não existe. Não é como castigo. Alguns, inclusive, usam erradamente a palavra karma, né? Mas não é karma, tá? Mas a reencarnação é, na verdade, uma bênção. E ela permite o aprendizado, a educação, e não o karma, né? O castigo. Reencarnar é ter a possibilidade de se educar, de se reconciliar, de reconciliar consigo mesmo e com a quem prejudicamos, né? Em algum momento da jornada, o espírito imortal começa a praticar pensamentos e ações melhores. A ficha cai, né? E então agora eu coloco para vocês um outro quadro aqui, enquanto a gente conversa, que fala mais um pouco dessa diferença de ressurreição e reencarnação. Então, pessoas renascem em diferentes épocas dentro de um mesmo grupo de espíritos. Também há a reencarnação dos grupos, né, de várias pessoas, né, com afins no mesmo planeta, no mesmo país, ao mesmo grupo familiar, né, por aí vai. Isso tudo, gente, é explicado por questões de afinidades e também por atos praticados em vidas passadas. Bom, os espíritos sabem em que época reencarnarão, mas nem todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. O espírito, gente, pode apressar ou retardar o seu momento de reencarnação.
Contudo, a reencarnação é uma necessidade do espírito, da vida espírita, como a morte o é para a vida corporal. Então, a morte é renovação. A vida e a morte do corpo para a vida espiritual são como uma noite de sono, gente, para a vida física, comparativamente. Então, há espíritos que gostam, né, ou tentam retardar a sua reencarnação com receio daquilo que vão viver, né, para poder se redimir. Ou seja, temem as expiações, né, e até as provas. Mais um quadrinho para vocês aqui, enquanto a gente vai conversando. Mas é preciso, então, o quê? Não adianta ficar com medo, né? Uma hora vai ter que enfrentar isso, né? Então é preciso renascer para se redimir de um passado de erros, né? Para se reeducar. Em algum momento o espírito vai ter que renascer. Então ninguém pode recusar para sempre, para a eternidade, o remédio que é a reencarnação. Um remédio que é capaz de curar, né? De acordo, inclusive, com o que nos aponta os espíritos, lá na questão 332 do Livro dos Espíritos. Tá? No livro Aprendendo com Divaldo, mais uma obra aí que a gente cita aqui para a conversa, esse livro foi organizado pela SEJA, né, editora e distribuidora de livros espíritas. São citados casos de espíritos que vêm de outras pátrias, de outras raças, né, e renasceram, olha só, no Brasil. Vieram, gente, nascer no Brasil. Por quê? Vamos lá. Vieram renascer no Brasil porque se ficassem nos seus países de origem, os sentimentos de rancor, ressentimentos que nutriam, não poderiam ser amenizados, ser trabalhados. Então, um desses grupos foi, por exemplo, de espíritos franceses que desencarnaram logo após aquele período de Revolução Francesa de 1789, quem lembra bem, estudando a história. E aí eu coloco aqui para vocês mais um quadro, para a gente poder acompanhar, né? Essa ambientação, tá, reencarnatória. Então, depois daquele movimento revolucionário, a França, gente, se libertou, para quem lembra, lá da Casa dos Bourbons. Mas os dois partidos rivais que dividiram a França se combatiam, né, dando vazão a paixões sórdidas, né, e políticas. Né, os grandes filósofos, por exemplo, cederam lugar a grandes fanáticos lá naquela época. E aí a França experimentou os dias de terror, infelizmente. E as consequências foram muitas mortes, né? Há relatos, inclusive, de cerca de 1.000 mortes por dia, milhares de assassinatos diários. Os opositores se exterminavam. A que ponto chegam os fanatismos, né? De que um lado só enxerga que o outro é fanático, uma pessoa só enxerga a outra, mas não vê seus próprios erros. Então, e assim nós temos aí que 2 milhões de espíritos franceses daquela época, da Revolução Francesa, 1789, vieram reencarnar onde? Aqui no Brasil. Espíritos, gente, perturbados, rancorosos, com ressentimentos, com mágoas. Cada um com suas verdades, né? A gente vê isso aí o tempo todo, né? Ultimamente. E hoje aí nós temos os antigos franceses renascidos, como brasileiros que ainda não amam o Brasil e ainda se dividem em grupos políticos, né? Opositores que se rivalizam. E olha só como é importante a gente conhecer o passado para entender esse momento todo que a gente vive. As consequências estão ocorrendo diante dos nossos olhos. E o Brasil, gente, além desses grupos, abriga outros grupos, como, por exemplo, aqueles antigos espíritos da Galileia, né? Que tanto negaram Jesus, que fez tantas coisas nas terras de Tiberíades, né? Jesus, né, quando esteve entre nós, lá na Galileia. Conta-nos, inclusive, o Espírito de Miramês, no livro Francisco de Assis, outro livro aqui, eu estou citando, né, outra obra para a gente poder conversar. Então, nesse livro,
o Miramenes nos conta sobre essas almas que negaram Jesus e renasceram na época que Francisco de Assis esteve entre nós, 1000 e tantos anos depois. E depois esse grupo de almas renasce na época de Kardec e testemunha também o nascimento do Espiritismo codificado. E aí esse mesmo grupo depois renasceu lá na Guerra Civil Americana. E no momento mais recente, onde é que eles nasceram, eles compõem a enorme parcela da população brasileira. Pois é, né, gente? Esse povo todo está aqui no Brasil agora, com tantas convulsões, né? Nesses momentos todos de turbulência que nós vivemos, não apenas o Brasil, mas o mundo todo. Tivemos ainda Covid e por aí vai. Tantas questões de trato coletivo. E então, nesse contexto, vamos agora, né, falando de reencarnação, de prelúdio, de consequências, de contexto histórico, chegamos agora num tópico aqui que fala sobre essa preparação, a escolha, né, da próxima vida, a aceitação, o destino, a predestinação, que podem ser encontradas de uma forma mais direta nas questões 334 a 338 de O Livro dos Espíritos, objeto da nossa conversa de hoje. Prelúdios da vida corporal, reencarnação, né? Bom, então, vamos pegar aqui um caso muito interessante, tá? Nós temos o grande chefe gaulês, Vercingetorix, de nobre caráter, foi traído lá na época dele pelo imperador de Roma, Júlio César, de caráter muito mais baixo, muito mais vil. E Vercingetorix se entregou a Júlio César na Batalha de Alese, no ano de 52 antes de Cristo, antes da era cristã, para pôr fim àquela guerra toda. Ambos, né, Vercingetorix e Júlio César, renasceram 18 séculos depois na mesma pátria, mas é bom lembrar que Júlio César não cumpriu com aquilo que foi combinado com Vercingetorix para que ele se entregasse, traiu ele. Bom, e ambos assim renasceram 18 séculos depois na mesma pátria. Esses dois homens se reencontraram 18 séculos depois, servindo, gente, a mesma causa francesa sobre o mesmo estandarte. Olha só. Júlio César renasceu na personalidade de Napoleão Bonaparte, e Vercingetorix como o grande general Desaix. Aliás, Alexandre o Grande, Júlio César e Napoleão Bonaparte são personalidades animadas por um mesmo espírito, tá? Bom, e Desaix, que foi Vercingetorix, nessa vida com Napoleão, se sacrificou de novo para salvar Napoleão. No dia 14 de junho de 1800, na famosa Batalha de Marengo. E ao ouvir a notícia da morte de Desaix, um Napoleão, angustiado, exclamou: "Por quê? Não estou autorizado a chorar." Bom, vou colocar aqui para vocês, né, a Batalha de Falésia, né, quem são eles ali, Vercingetorix, Júlio César, né, como seriam mais ou menos eles, e um resuminho aqui em imagens enquanto eu falo. Então foi assim, né, que Vercingetorix barra Desaix e Júlio César barra Napoleão se reconciliaram, né? E há muitos outros casos semelhantes. Inimigos do passado acertando as contas. Mais detalhes sobre essa história de Vercingetorix e Júlio César, né, Napoleão, General Desaix, Alexandre o Grande, nós podemos encontrar lá no livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, de Leon Denis, tá bom? Então, todos nós renascemos com aqueles que temos afinidades e também assuntos para resolver. É isso aqui que eu contei essa história para exemplificar, tá? A conversa. Então, em geral, renascemos com antigos inimigos ou parceiros de crimes.
E é por isso, gente, que temos, durante a vida, grandes amigos dentro ou fora do seio familiar e também grandes desafetos, principalmente dentro do seio familiar. Toda família tem uma série de complicações e rusgas internas a serem resolvidas entre irmãos, né, pais e filhos, e por aí vai. E isso, gente, marido e mulher, né? E isso ocorre, então, como? Ainda em grandes grupos maiores de espíritos. Imagina, um país inteiro, ou uma localidade, né? Um bairro, e por aí vai. Grandes grupos de almas, então, por exemplo, aqui, milênios atrás, foram expulsos, tá? Do planeta lá do sistema da Estrela Capela. Tivemos outros expulsamentos antes, mas esse de Capela marcante, né? Então vieram aqui para a Terra e deram origem às antigas e avançadíssimas civilizações que conhecemos da história terrena, cada uma com sua característica marcante. E quem quiser saber mais também, nós temos o livro A Caminho da Luz, por exemplo. Temos os exilados da Capela também de Edgar Armond, tá? Bom, hoje estamos vivendo com grupos de pessoas em determinados países. Nada é por acaso. Ao conhecermos o passado e compreendermos a lei de causa e efeito, vemos que nada acontece por acaso. Nós atraímos e criamos o nosso próprio destino. Por isso é muito importante conhecermos o quê? Os passados, a história, sim, individuais e coletivas. É só observarmos nossas condutas e como agimos e reagimos para conhecer. Tem muita gente aí que tem curiosidade, vou fazer regressão, vou usar outro tipo aí de serviços, né, para descobrir o meu passado. Não precisa não, vai até se decepcionar, né? Então é bom começar a observar como a gente reage às nossas condutas, nossos erros, nossos acertos, que nós hoje somos melhor do que fomos no passado. Bom, então no universo, tudo está assim, está intimamente relacionado, entranhado, numa sequência de ações que provocam reações de igual intensidade, né? Então, a vida nos retorna o que damos a ela e precisamos, sim, entender e começar a agir, gente, de uma forma melhor. Devemos criar novos hábitos, novas atitudes, bem melhores, de mais união, de mais paz. O espírito tem seus momentos e suas vidas futuras direcionadas pelo que ele já fez. Tá bom? Então, é isso, gente, que o espírito, tá? Que nos esclarecem os espíritos, lá na questão 334 de O Livro dos Espíritos. Em regra, ocorre o planejamento para uma nova vida antes do nascimento, baseado em como nos comportamos antes, tendo escolhido a prova que precisamos ser submetidos. O espírito pede para reencarnar. Há, nesse sentido, predestinação, sim, né, na união da alma com um determinado corpo, que guarda as marcas que estão no perispírito, são impressas no corpo físico. Bom, até o corpo será constituído de acordo com aquilo que o espírito precisará enfrentar em sua nova encarnação. Tá? Sobre essa escolha, os débitos e situações a serem trabalhados na próxima vida, temos aí a obra Missionários da Luz, de autoria, ditada pelo espírito André Luiz, psicografia do nosso grande Chico Xavier. E ela, nessa obra, apresenta de forma detalhada, tá, o processo encarnatório, por exemplo, olha só, de Sigismundo, que retorna à vida corporal como filho de Raquel e de Adelino, dois espíritos por ele vitimados, né, em existência anterior. Então nós temos aí o triângulo, né, Sigismundo, Raquel e Adelino, que seguiram a orientação do Cristo para se reconciliarem, né, com seus inimigos. Então agora nós vamos avançando, né, na nossa conversa. Temos aqui alguma coisa sobre concepção, perturbação do desencarne e do renascimento, né? Porque nós temos essa perturbação no momento que nós nascemos e também quando morremos, né? E vamos ver aí agora um pouquinho sobre isso. Então, após todo o processo de planejamento, né, avançando, da nova encarnação, teremos situações como o momento em que a alma se une ao corpo,
Essa união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento, de acordo com o que está lá na questão 334, explicação dos espíritos. É por esse motivo, o imediato início da união do espírito a um novo corpo de carne, que é considerado, gente, inclusive, aborto por causa disso, tá? A interrupção do processo, pois, né, esse processo começa exatamente na concepção. Inclusive, até o uso da tal da pílula do dia seguinte é considerado aborto, tá? Ou seja, assassinato, de acordo com as leis divinas. Então, assassinato, é bom lembrar, qualquer tipo, né, de tirada de vida, seja inclusive o aborto, é o pior crime que pode cometer um espírito perante as leis do universo. Quando o espírito tem de encarnar num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, gente, o liga ao germe, que o atrai, né, por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Tá? À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Nós vemos isso lá em a Gênese, né, no capítulo 11, mais especificamente no item 18, para quem quiser estudar mais isso. Cada assunto desse dá uma boa conversa, uma boa palestra aí para conversar. Bom, a partir do instante, então, da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação. Essa perturbação cresce de forma progressiva até o nascimento. Aquele esquecimento da vida passada, né? Nesse intervalo, o estado do espírito é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. Como vemos lá na questão 351 de O Livro dos Espíritos. No momento de encarnar, o espírito sofre, então, perturbação. Mas essa, olha só, a perturbação é até semelhante a que o espírito experimenta quando desencarna. Mas ela é muito menor, né, e menos longa, tá, de acordo com a questão 339 do Livro dos Espíritos. A perturbação logo após a morte do corpo, né, diferente do nascimento, né, essa perturbação logo após o desencarne, ela é consequência dos atos ruins praticados, e ela vai demorar menos ou mais de acordo com a evolução, com aquilo que você fez, né, durante a vida. Todavia, gente, se ocorrer um aborto, tá, provocado com o consentimento da mãe, o espírito vai sofrer muito. Bom, então é quase sempre ocorre uma revolta desse espírito, né? E aí tem início um processo, ou continuidade, né? Processo de obsessão espiritual. Tem grande chance de iniciar sobre a mãe e os demais envolvidos nesse aborto. Uma dívida espiritual enorme, tá, gente? Bom, e como se dá, então, né, agora, essa despedida, né, do mundo espiritual, né, o espírito está nascendo, né, despedida, e a do mundo material? É interessante, né? A morte é a hora de despedida para uns e de reencontro para outros, assim como o nascimento. Então, o espírita sabe que pode cultivar valiosas amizades, tanto na Terra quanto nos círculos espirituais. Há despedidas e saudades, tanto para nascer no mundo físico, quanto, né, no retorno ao mundo espiritual, gente. A morte, ela revela sentimentos contraditórios nos dois lados da vida. Enquanto no velório e sepultamento vemos tristeza, olha só, de quem fica na vida física, ao inverso, tá, no mundo espiritual. Logo após a morte, o retorno do espírito, né, ao mundo espiritual, tá, é acompanhado com alegria pelos espíritos amigos e familiares que os aguardam, que já estão lá. Então temos familiares e amigos queridos, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Mas, durante o sono de todas as noites, tá, nos encontramos libertos do corpo físico, e a gente costuma se reunir com os espíritos amigos e familiares. Aí, às vezes, no dia seguinte, a gente fala, sonhei com fulano, né, tal. Não sonhou, não, você teve com ele mesmo. Bom, na questão 343 do Livro dos Espíritos, nós temos, é apontado que aqueles que vemos em sonho, olha só, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam como desconhecidos semblantes, corroborando o que eu acabei de falar, são espíritos muito queridos. Então, quando acordamos, temos lembranças, né, de fragmentos desses encontros. E chamamos esses arremedos de lembranças embaralhadas de sonhos. Então, há muitos espíritos que viveram muitas vidas conosco.
Alguns renascem conosco, enquanto outros permanecem no plano espiritual, e aqueles que evoluíram mais até são nossos guias e mentores, tá bom? Então não lembramos de todos eles devido ao esquecimento de vidas passadas. Mas isso não impede, gente, que esses espíritos amigos que nos amam e que nós também amamos, que eles nos sigam, nos acompanhem nos passos da vida, que nos aconselham quando lhes é permitido. É sempre bom lembrar que a família espiritual, a nossa família, é muito, mas muito maior do que é conhecida aqui na Terra. Tá bom? Então agora, né, chegamos aí à nossa parte já, né, final da conversa, a noite de hoje. E temos a dizer aí, né, o pessoal do chat que está acompanhando aqui, eu dou um oi. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Primeira pergunta. Será que Jesus morreu para pagar, né, ou apagar nossos pecados? Os judeus consideravam que os sacrifícios e os sofrimentos eram agradáveis a Deus? Bom, quando João Batista se referiu a Jesus como Cordeiro de Deus, ele usou uma metáfora. Jesus não foi o Cordeiro de Deus no sentido de ter sido sacrificado por nós. Jesus não tirou o pecado do mundo. Pecado quer dizer erro. A humanidade, por acaso, deixou de errar depois que Jesus foi crucificado? Foi sacrificado? Claro que não, né, gente? Então, Jesus veio nos ensinar o caminho para a nossa autossalvação. Esse foi o objetivo dele. E Jesus nos ensinou sobre o reino de Deus, ou seja, sobre o mundo espiritual e também sobre a evolução do espírito através da vida sucessivas, ou seja, a reencarnação. Então, vocês vão acompanhando aqui uma explanação que eu vou colocar aqui sobre essa questão, essas questões, né? E continuar, então, enquanto vocês vão até ampliar um pouquinho já. Nos salvou não porque sido, mas por sua misericórdia. Se um homem não renascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Isso está em João, capítulo 3, versículo 5, 3, 5. Foi a resposta, então, de Jesus para Nicodemos. Voltando, né, ao início da conversa de Jesus com Nicodemos. Então, essa fala de Jesus, bem como toda a conversa, teve várias interpretações. Segundo Carlos Torres Pastorinho, em seu livro Sabedoria do Evangelho, volume 2, que eu estou colocando aqui para vocês agora, para vocês acompanharem o que eu vou falar. Bom, em apertadíssima síntese, né, temos a interpretação literal, a interpretação alegórica e a interpretação fisiorealista, né, de acordo com Pastorinho. A interpretação literal, né, que é adotada pela Igreja Católica, é uma interpretação fixada como dogma. A interpretação alegórica, que foi justamente a condenada pelo Concílio de Trento, mas ainda é a seguida pela maioria das vertentes protestantes. E a interpretação fisiorealista, né, é aceita pelo espiritismo, pelos espiritistas, que não é nascer da água do batismo nem do espírito, mas de água por meio da água e de espírito pela reencarnação do espírito. Certo? Bom, então, gente, daí a explicação que se segue. O que nasce da carne, como lá no artigo grego, é carne. Isto é o corpo físico, tá? Com toda a hereditariedade física herdada do corpo dos pais. E o que nasce do espírito é o espírito. Ou seja, o espírito que reencarna provém do espírito da última encarnação, com toda a hereditariedade pessoal que traz do passado. Então, a volta do espírito ao mundo corpóreo, ou seja, a reencarnação,
as vidas sucessivas é o quê? É o que possibilita com que a alma se livre de seus próprios pecados, ou seja, erros. Jesus veio e nos ensinou como fazer isso. Então, o espírito imortal que vai galgando os degraus do aperfeiçoamento ao longo dos milênios sucessivos, crescendo em sentimento e intelectualidade. O espiritismo, ao revelar ao mundo ocidental a reencarnação, prova, gente, que a verdade religiosa não é incompatível, então, com a verdade científica. Se o espírito fosse criado juntamente com o corpo, como ficaria a justiça divina diante, né, a flagrante diferença que existe entre as oportunidades deferidas aos homens, não é? Na família, na sociedade, até mesmo nas religiões? Onde está a justiça, a misericórdia? O Espiritismo, então, esclarece, gente, que ninguém herda inteligência, virtudes ou defeitos morais, porque são atributos do espírito e não do corpo. Diz, seu pai era assim, gostava disso, aí você gosta disso porque você herdou esse gosto do seu pai que você nem conheceu nem conviveu. Não, gente. Então, a reencarnação é uma necessidade para o espírito se tornar um dia o quê? Anjo, espírito elevado. A reencarnação é resultado de um cuidadoso planejamento elaborado e conduzido pelos espíritos superiores a nós, espíritos evoluídos. Quanto mais evoluído o espírito, melhor esse espírito compreende o seu processo reencarnatório. E dos outros também, né? Então, a alma, ou seja, o espírito, quando começa a se unir ao corpo no momento da concepção, se submete a transformações e ao esquecimento do passado. Aí tem a tal da perturbação que eu falei aqui ainda há pouco. Ao nascer da água, representa a capacidade de transformação, de renovação moral e intelectual. Ao renascer, todas as lembranças são esquecidas de forma consciente. Nós temos a questão do inconsciente. É um assunto para uma outra conversa também. Então, e conforme o corpo vai crescendo, o espírito vai aprendendo a lidar com seus órgãos e sua inteligência. Vai surgindo de maneira diferente, né, da que era antes de ele reencarnar. Sempre damos um passo, pelo menos, cada vida. Mas durante o sono, o espírito se emancipa, né? Ele se desliga do corpo momentaneamente, naquelas horas de sono, e recobra muitas lembranças. E revê muita gente. Há almas que compreendem tanto que buscam apressar o seu retorno ao mundo da matéria, né? Porque volta a reencarnar, nutrindo um desejo ardente de melhorar, né? De buscar evolução, de corrigir os erros do passado, de fazer melhor, fazer diferente. Mas há os que temem retornar à vida física porque sabem que vão precisar nessa vida física enfrentar e reparar tudo de ruim que um dia praticaram. Tem que estar preparado para isso. Então, quanto mais a alma se humaniza, mais ela poderá, né, passar a nascer e renascer. E faz inúmeras vezes, nas mais variadas raças, né, com as mais variadas expiações, nas mais variadas civilizações, em diferentes mundos, né, e temos com várias expiações, provas, né, e mais evoluído também, recebe as missões, gente. Bom, então essa foi a conversa que pudemos ter hoje, tá? E nesse momento nós vamos fazer a nossa prece final para encerrar a nossa conversa de hoje, tá? Então, nesse momento vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer essa oportunidade que tivemos juntos e as bênçãos recebidas pelo plano espiritual. Bênçãos para nós e bênçãos também para os nossos lares, essas chuvas de bênçãos, né? E agradecer, né, por ter tido a oportunidade e nós nos termos dado a oportunidade de nós nos estimulem a cada vez mais buscar esse conhecimento, nos libertarmos desses preconceitos, desses dogmas, trazer o saber, a evolução da asa do conhecimento que nos ajuda a asa dos sentimentos.
E assim sendo, Pai querido, no amparo de Mestre Jesus, encerramos a nossa conversa de hoje, Pai querido. Pedimos muita paz, muito amor e muita proteção para nós e para todo esse mundo. Muita paz e muita saúde. E muito amparo da espiritualidade amiga, dos guias e mentores de cada um de nós. Que assim seja, Pai querido. Graças a Deus. Bom, pessoal, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, tá? Não esqueçam de curtir esse vídeo, de visualizar os demais vídeos do canal e de também indicar esse vídeo para seus amigos, né, para todas as pessoas que vocês quiserem, né, a ampliar um pouquinho mais as visões e juntos aprendermos mais. Tchau, pessoal! Até a próxima conversa.